Rica noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão a quem está chegando aí. Nosso assunto hoje é constelações familiares e finanças. Tá? E agradeço o pessoal que está chegando aí. Hoje a nossa entrevista é com a terapeuta holística Cibele Croce, uma querida. Olá, Cibele, seja bem-vinda, querida! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como tu estás? Como estão os filhotes? Como estão a vida Tudo, aí? tudo bem, graças a Deus. Tudo na Santa Paz. Coisa E você? boa! Tudo bem, estamos aqui em fim de semestre, então aquelas correrias de sempre, mas o bacana é que tem esses momentos assim que a gente pode Sim, reencontrar ex-estudantes, que é teu caso, né? E perceber sim, que eles estão, cada um está procurando, está no seu caminho, né? Está procurando o seu caminho, está tentando se encontrar aí. E isso faz com que as coisas fiquem mais bonitas, né? A gente vê. Eu estava fazendo as contas hoje, 21 anos. Tu 21 sabia? anos já, né? Vinte e Sim, um anos. Gabriela, seja bem-vinda a a essa Gabi, transmissão ao Gabizinha, vivo. minha cliente aqui. Ai, coisa boa, seja muito bem-vinda, Gabriela. Bom, então, hoje a gente vai fazer uma live sobre constelações familiares, né? Isto. E crenças que existem relacionadas ao dinheiro, à prosperidade, às finanças. E a Nara também, ela trabalha com EFT, né, que é uma técnica que é acupuntura sem agulhas, né? E aí, Isto, então, ela isso me convidou mesmo. para fazer essa live no perfil dela, para a gente estar falando, unindo a constelação com o EFT, para a gente poder ver o que, que existe de crenças relacionadas ao dinheiro, prosperidade, e como que a gente pode estar eliminando elas através da EFT, né? E principalmente a origem, né, Cibele? Sim, Eu até assim quero que antes a gente entre nos assuntos específicos, como é que a gente vai desvendar esses mistérios hoje, né? Eu quero assim que tu fale assim, um pouco como é que tu veio parar, né, nessa área terapêutica, assim, da terapia holística, como é que foi para ti chegar e começar nessa área? tá. Bom, então, para quem não sabe, né, a minha primeira formação acadêmica que eu tive foi técnica em química, onde eu tive o prazer de conhecer a professora Nara, né? E aí me formei em 2002 e nem tinha feito a formatura já estava com um emprego aqui em Caxias do Sul, né? Então Ai, vim para coisa cá boa. e aqui estou até hoje. Então já esse ano já completam 20 anos que eu estou aqui. E aí E o tempo passa acabei depressa. entrando. Ai, a Maria Leci comentando aqui. Vai ficar gravado no teu perfil, né, Nara? A E no teu live. também, Sibeli, eu vou compartilhar contigo para ficar E... gravado no teu também. Ah, tá. Muito obrigada, então. Então depois pode assistir, Maria. Muito obrigada por estar acompanhando aqui. Então, depois, né, que eu fiz a formação técnica em química, daí eu fiz engenharia de produção, fiz pós em segurança do trabalho, e chegou um determinado momento na minha vida que a minha profissão, meu lado profissional não estava assim fluindo no meu coração, sabe? Então eu entrei, digamos, naquela crise existencial dos 30 lá, né? Antes disso até. O que, que eu quero da minha vida? Eu fiz engenharia, fiz técnica em química, não estou me achando nessas áreas, né? O que, que eu vou fazer? E aí eu comecei numa busca de um autoconhecimento muito profundo, assim. E aí fui atrás de ajuda, né? Fui atrás de ajuda de aromaterapia, de reiki, e aí foi que eu cheguei no curso de florais, né? Cheguei no curso de aromaterapia, que eu super me identifiquei também, porque envolve muita coisa de química, né? De conhecer os óleos. E fui seguindo, sabe? E aí fiz outras terapias também.
E entre elas, assim, a que mais mexeu comigo nos últimos tempos, além da terapia floral, foi a constelação familiar, né? Porque a constelação familiar, ela me trouxe um olhar para o meu sistema. O porquê que eu não me identificava com algumas coisas na vida profissional, o porquê que o dinheiro às vezes vinha, mas sabe assim, quando o dinheiro vem, mas aí aparece uma dívida para te pagar? Assim, o dinheiro vinha, Uhum. mas nunca era o suficiente, sabe? Sempre estava naquele ciclo de vinha, mas eu já tinha contado para pagar uma conta, né? E aí foi que Uhum. eu cheguei até as constelações, sabe? Que me trouxeram esse olhar, assim, de a gente fazer uma reverência, assim, para os nossos ancestrais, né? E aí, assim, o que que eu consegui identificar com as constelações de crenças que eu carregava e de coisas que até os meus próprios clientes me trazem, né? Uhum. Sempre tive aquela crença, assim, né, de que para ter o dinheiro tinha que ser sofrido, tinha que trabalhar muito, ou tinha que estudar muito, sabe? Uhum. De que tinha que ser uma coisa suada, dolorida, né? E isso por conta, assim, da minha ancestralidade, né? Pai, mãe, ancestrais, e Teus também pais uma tinham crença, muitas. Eles trabalhavam com muita dificuldade. Tu presenciou isso? Ou tu ouviu isso é, contarem? não, presenciei, assim, sabe? O meu pai, a minha mãe, né, era do lar, e o meu pai, até hoje ele trabalha de uma forma diferente, mas ele era muito envolvido com a agricultura, né? Ele plantava Uhum. e tal. Então, o que que acontece? Nesse meio da agricultura, a pessoa, se o tempo colaborar, vai fazer bem. Se o tempo não colaborar, não vai fazer bem. E aí, então, sempre tinha aquela sensação de escassez, de não ter E de dinheiro suficiente, dificuldade, né? Era e de escasso e dificuldade. difícil. E difícil, de ter que ficar no dia a dia, o dia inteiro no sol rachando, assim, na chuva não, né, não plantavam, não faziam nada, mas assim, muito sofrido, sabe, de ter que ficar quando o tempo estava bom, pegava semanas bom, tinha que quase que virar a noite plantando, colhendo, enfim, né, por causa das intempéries e tal. E aí, então, aquilo sempre me trouxe assim, tem que ser sofrido, sabe? Tanto é que quando eu fiz a minha graduação, né, que eu optei por fazer uma graduação de exatas, e por ser na engenharia, ela me demandou muito, ela me sugou energeticamente muito, sabe? Que quando eu terminei a minha graduação, eu fiquei, parecia que sem chão, assim, eu não sabia o que fazer, que rumo que tomar, sabe? Porque ao Uhum. mesmo tempo que eu estava, vivia como engenheira, né? E o que que aconteceu também de crenças, assim, que eu tinha? Que quem ganha dinheiro, quem tem muito dinheiro, que não foi ganho de forma honesta, que o dinheiro é sujo, sabe? E uma outra coisa muito importante, assim, que eu vivenciei muito isso, né? Quando eu saí de Pelotas, que eu vim aqui para Caxias, comecei a trabalhar, que eu comecei a ter o meu dinheiro, eu conseguir administrar ele, eu me sentia culpada de estar ganhando mais, digamos, do que o meu pai, né? E de estar, por exemplo, assim, como os meus pais são separados, então financeiramente já na época eu não dependia dele, né? Mas aí tinha minha mãe e minha irmã que precisavam de uma assistência, né? Então eu às vezes eu me sentia culpada, sabe? Tinha a oportunidade de ir num lugar para tomar um café com uma amiga e coisa, eu me sentia culpada disso. Eu digo, eu tô aqui gastando dinheiro, tomando café com a minha irmã, com uma amiga, e a minha mãe e minha irmã estão lá precisando desse dinheiro, entendeu? Então um sentimento de Sim. culpa assim muito grande, E também a né? necessidade de ser provedora, né? Que já que o pai não Sim, conseguia prover, é, de querer ajudar, entendeu? De ter aquele sentimento de obrigação de querer ajudar. Bem nesse e sentido, assim, assim. aparece isso muito nas constelações, a troca de papéis. Eu vejo muito isso. Isso, E, isso, por isso exemplo, mesmo. no meu caso, eu queria resolver a relação deles, ajudar a resolver Uhum, a relação deles. sim. Porque, oi, Leide querida, como vai você? Seja bem-vinda.
Então, assim, nessa troca de papéis, na verdade, escolha de outros papéis, não chega a ser uma troca, né? Porque é uma coisa que a pessoa escolhe fazer mesmo inconscientemente, em tentar Isso. resolver as questões não resolvidas. Então, eu assumi o papel de mediadora. E eu me lembro que quando eles se separaram, a primeira coisa que eu pensei, e isso que eu nem conhecia constelações na época, eu pensei assim, ainda bem que eu não estava perto. Eles decidiram por eles. Quer dizer, eu já tinha noção que eu estava fazendo uma coisa errada para mim e para eles também, né? Sim, No momento que eu estava sim, assumindo esse papel de mediadora, né? A terapeuta disponível para quem não quer ser terapeutizado, para quem não tem interesse em ser sim, terapeutizado, para mostrar a utilidade, para mostrar que pertence à uhum, família, que faz parte do grupo. parte. E no meu caso, assim, eu sentia muito. Eu já acabei assumindo o papel de prover, né? Então eu tinha um peso comigo, assim, de que eu sentia a necessidade de ter aquele dinheiro para ajudar a minha família. E quando eu enxerguei isso na constelação, meu Deus, assim, foi um alívio muito grande mesmo, né? E também o sentimento de culpa de carregar aquela crença limitante, né, de que eu não podia fazer diferente, né? Então, assim, E tu se fez por tem onde? assim, Porque teu trabalho era um trabalho honesto, tu fez por onde receber e ter direito a sim, aproveitar o dinheiro que ganhava, né? sim, exato, né? Mas assim, até ter esse entendimento, eu carregava um sentimento de culpa muito grande. E a constelação me ajudou muito a liberar essas crenças. Antes de chegar na constelação, eu tive momentos que eu fiz EFT também, sabe? Até eu olhei uns vídeos teus para me ajudar nisso, sabe? Mas Ai, que mesmo show. assim, tendo feito outras terapias, eu consegui entender qual era o meu papel quando eu visualizei a minha constelação. Eu vi que eu não estava no meu lugar, né? Uhum. E isso faz muito a diferença na vida da gente, para a gente se posicionar na área profissional, na receber, estar disponível para receber a prosperidade para a gente, né? E esse entendimento, eu acho super importante, Sibeli, o que tu chegou, assim, essa percepção do todo, né? Tu chegou num ponto que eu acho crítico, que a partir daí a gente consegue tomar outras atitudes, quem sabe usar outras técnicas terapêuticas complementares, que tem, tu usou EFT, que tem usou cromoterapia, usou Uhum. florais, usou um monte de outras técnicas, para ver se vencia esse ciclo vicioso de ser quem não nasceu para ser. O filho nasceu para ser Sim. filho, ó, filho, a filha, né? Claro que quando Uhum. casa é a esposa, é a mãe, né? Mas nunca vai ser esse que resolve os problemas. Né? Não vai ser o que resolve o problema dos outros. E isso aconteceu já tantas vezes com meus clientes. Eu digo assim: olha, eu não trabalho especificamente com constelação, mas na FT, dentro dessas questões familiares, tem o decreto negativo de lealdade à tribo de origem, que é aquele que a gente entra nele para mostrar que faz parte de um grupo, que não deixou aquela pessoa sozinha, ou então para mostrar que tem utilidade, para não se sentir sozinho e também não deixar o outro só, né? E para mostrar, e aí o pessoal assim tem dificuldade de entender isso porque tem uma tremenda crença limitante que a gente tem que ser sempre grato, a vida inteira grato. Sim. E aí até que ponto onde há o sacrifício da gente, essa gratidão não está sendo positiva? Um sacrifício É. que nos sabota, que nos bota para baixo, que faz ficar sentindo culpa. Né? E se fôssemos fazer uma live aqui sobre vidas passadas e quanto de imagens a gente tem dessas vidas em função que elas envolvem culpa, 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 a gente ia abrir outra live, né? A gente ia fazer mais Sim, um sim. outro É. encontro longo aí, Sim, né? Que eu tenho umas descobertas sim. nessa área aí. Mas a questão toda é que se a gente está nesse decreto negativo de lealdade à tribo, a gente vai fazer essas coisas de autossabotagem, bem comum. A gente vai repetir padrões dos pais,
tá? E a gente vai estar Uhum. deixando o dinheiro embora só para não parecer diferente. Isso, né, para se sentir pertencente ainda ao grupo, porque quando a gente começa a fazer diferente no nosso sistema familiar é um movimento muito grande. E que nem no meu caso, assim, eu sentia que como eu comecei a fazer esse movimento de autoconhecimento, né, tu tomar a frente disso é pesado, sabe? Tem É horas que a puxar. gente e é um conjunto de terapias, né? Porque eu digo assim que justamente por isso que são práticas integrativas, né? Porque dependendo do teu momento, a constelação vai te ajudar com uma coisa, o floral vai te ajudar com uma outra coisa, a EFT vai te ajudar com outra coisa. É preciso um conjunto, sabe, de várias coisas para a gente ir se conhecendo e ver aonde que tá, né? Cada crença limitante, cada ferida, cada coisa assim que a gente precisa se trabalhar. Exato. E assim, a questão de. Eu tenho o hábito de chamar de supercrença, né? Todos os sistemas que a gente criou energeticamente para manter dentro desses padrões de aceitação internos, sociais, culturais, tudo isso vem. Ai, qual é o padrão de bom filho, boa filha? Né? Qual é o Uhum. padrão de boa mãe, certo? Qual é o padrão que a gente tem que assumir de boa professora, de bom terapeuta, né? Porque até Uhum. isso vem como crença limitante. E tem um monte de estruturas de base ali, que na EFT a gente chama das pernas da mesa, né? Que sustentam aquela condição. Então, assim, muito dessas. E assim, eu quero te perguntar uma coisa: quando tu visualizou assim nas constelações, esse momento assim crucial para ti, ai, eu tô no papel trocado. Tá? Não pularam um monte de cenas em que tu tentou ser a provedora, que tu tentou ser a que revertiu as crises financeiras, não pulou um monte de cenas assim para ti? Sim, sim, nossa, sim, eu passei por um processo, porque daí a constelação, né, assim como outras terapias também, a gente fica naquele processo de catarse que a gente diz, né, de o que que é a catarse, da gente estar se liberando energeticamente daquelas curas, daquelas crenças, né, eu sempre digo assim para os meus clientes, né, toda emoção que dói para entrar na gente, em alguns momentos não é regra, né? Mas dependendo do processo que tu tá de autoconhecimento, vai doer um pouco para sair. Então, assim, ó, eu conseguia visualizar nitidamente cenas, sabe? Quando eu visualizava essas cenas do que eu tinha passado, nossa, me dava, às vezes, eu ficava muito emocionada, né? Me dava vontade de chorar, ou me dava uma pressão na cabeça, assim, muito grande, sabe? Foi tão forte assim o meu entendimento do processo que eu passei que eu sentia fisicamente isso, né? Sim, E é tão interessante assim o que na constelação explica que tem toda uma epigenética por trás disso, né? Tem todo um histórico de células, de coisas que a gente vem carregando dos nossos ancestrais, que é a base, assim, de todas as crenças limitantes, que quando a gente fala em crenças limitantes, elas não estão só no nosso mental, né? Elas também, algumas vezes, elas estão assim entranhadas no nosso corpo, nas nossas células, e a gente fazer essas viradas de chave é pesado, sabe? A gente que precisa a ter um gente suporte, né? e a gente vai contra a maré, né? Porque a tendência é seguir Isso. como tá. É que nem a inércia, quando se explica lá na física a inércia. Um corpo se mantém em movimento até que vem uma força contrária, neutralize aquela e ainda tem um excedente para ir na outra direção. Não, não é simplesmente, ela vai ser neutralizada, aí tu para. Parar não Aí é tu para, suficiente para quem quer transformação, para quem quer resultados, é. né? No meu livro, quando eu falo dos 5 tipos de dinheiro, né, que é esse, o meu terceiro livro, acho que tu já conhece, né, Sibeli? O meu terceiro Sim, já livro, né? conheço. E eu falo especificamente dessa questão, aonde está dentro dos 5 dinheiros
o dinheiro que é ligado a essas questões da família, assim, que é o dinheiro guardado, porque é onde se tem segurança, que é onde se tem a questão da bagagem familiar. Aí eu faço todo um trabalho no atendimento sobre a bagagem familiar, até sumirem as cenas, até sumirem os desconfortos, as razões para manter as crenças limitantes, as feridas sofridas por consequência disso. Porque, assim, no momento que a pessoa transforma isso lá no DNA, que existe o DNA da pobreza, né, Sibeli? Isso aí. Existe o DNA da Existe. pobreza. Então, a gente pode desativar esse DNA da pobreza fazendo esse trabalho de renascimento, depois fazendo esse trabalho na família, o que foi presenciado de coisas esquisitas financeiras, que nem tu falou, dificuldade para ganhar dinheiro, tudo é difícil, o dinheiro que entra sai rápido, né? Tanta dificuldade, aí fica à mercê do clima, à mercê de coisas. Tanta posição de vítima numa situação do agricultor, é difícil a agricultura mesmo, né? Então, tem É. todas essas condições, mas também tem as tecnologias que foram avançando dentro da área agrícola. Hoje, tu pode plantar, por exemplo, o morango hidropônico, que é aquele que vem mergulhado na água, tu pode plantar ele em qualquer lugar, desde que tu tenha um pouco de calor numa estufa. Tá? Então, houveram evoluções tecnológicas para diminuir esse sofrimento, porque a alimentação a gente necessita ainda, né? Então, o sofrimento muitas vezes é a falta da tecnologia, é a falta também de se abrir para processos tecnológicos mais modernos, né? E também ainda não chegou o momento da conjuntura energética de todos os agricultores, vamos dizer assim, o inconsciente coletivo dos agricultores ainda não chegaram no padrão em que vamos usufruir da tecnologia. Vamos criar uma tecnologia que nos beneficie. Hoje existe a Embrapa, que é que faz toda, pelo menos aqui na região sul, no norte, no nordeste, eu tive a possibilidade de visitar a Embrapa aqui de Pelotas e a Embrapa de Manaus. E assim, eles vão até o agricultor, depois daquela tecnologia transformada, criada, replicada, né, para levar mais conforto, para aumentar a produtividade, para não deixar o agricultor tão à mercê da condição climática. Tá? E tu ter um processo mais favorável, né? Porque até a pesquisa também depende disso. Depende desse agricultor que planta depois, que aplica as tecnologias, que é ele que colhe os resultados também, né? Então, assim, a vida de agricultor não é fácil, mas tem todo esse perfil, às vezes, de não se abrir para as tecnologias, né? Que também é uma crença limitante. Aí eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim até morrer. Né? Sempre foi difícil e vai continuar cedo, não vai ter nada que vai facilitar. Então, dentro dessas, né, não tinha uma música que falava que o rapaz nasceu, o pai nasceu na agricultura, puxa vida, tentando, Martin, agora é só você, eu fiz o meu melhor. Aí é um quadro perfeito de constelação. Um vivendo a crença limitante do outro, tá? Sendo que fez aquela promessa no leito de morte ali, é criar esses decretos negativos. Né? Eu vou cuidar da terra porque é teu legado. É teu legado, não é o meu. Será que é esse meu? Eu já vi pessoas assim terem problemas entre elas, né? Que a mãe criou uma rede de lojas de acessórios e porque queria que a filha administrasse. Aí eu tentei dizer uma vez para ela, assim, para essa mãe, né? De repente ela gosta de outra coisa, né? O meu pai foi contador, eu não fui ser contadora, até ajudei um tempo com contabilidade, mas não fui ser contadora. Minha mãe queria um advogado na família, eu não fui ser advogada, né? E assim, eu fui fazer o meu caminho. Então, assim,
E ela ficou bem revoltada com a minha colocação, assim, sabe? Eu vi que ela ficou inquieta, essa mãe ficou inquieta, né? Porque ela queria que a filha seguisse o legado. Eu disse assim, não é melhor para a loja poder durar, botar alguém que seja especialista nessa área? Porque a filha não é. A filha, ela fez nutrição. Não tinha nada a ver com joias, com acessórios, com nada. E assim, eu não sei como é que elas estão hoje nessa condição, mas eu vi o olhar dela feliz quando ela falava da nutrição e aquela questão do legado quando o olhar mudava quando ela falava das lojas. As Sim. duas muito minhas É, amigas. sim, é muito aquela questão, né, de se sentir pertencendo ao grupo, nosso legado, né, o que que meus pais construíram, eles construíram para eles, Com né, mas muito aí, como é que eu sacrifício. não, com muito sacrifício, como é que eu não vou dar continuidade ao trabalho deles, como é que eu vou fazer diferente? Isso, na constelação tem uma frase sistêmica, né, que eu gosto muito, e uso em vários momentos, que é assim, mamãe ou papai, né, me olhe com amor, por favor, se eu faço um pouco diferente de vocês, porque a sensação que se tem é que a gente vai deixar de ser amado, de pertencer àquele grupo por fazer diferente, né? Outra E crença uma coisa limitante. assim, é muito limitante, né? E uma coisa que a constelação proporciona também é quando a gente, na constelação, a gente usa muito o verbo tomar. Tomar no sentido assim de acolher e entender o amor dos nossos pais, de como que eles fizeram com a gente, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir retribuir para eles, né? Mesmo com os defeitos, as qualidades deles, a gente nunca vai conseguir estar no mesmo nível que eles, no sentido de que assim, eles nos deram a vida. Então, o que que a gente pode fazer de melhor com isso? É fazer algo bom com a vida que eles nos deram, né? E esse algo bom com a vida que eles nos deram pode ser fazer diferente, pode ser ter filhos, né? Se tu não tem filhos ou tu não ter, é um projeto de vida, ajudar numa ONG, ter uma empresa do teu ramo, né? Qualquer coisa assim nesse sentido, mas existe essa, essa situação de a gente se sentir necessário de pertencer ao grupo justamente por isso, porque a gente quer retribuir de alguma forma toda aquela oportunidade de viver que a gente tem, né? Então, quando a gente pede permissão para os nossos pais para eles nos olharem com amor, para a gente fazer um pouco diferente, dá um alívio, sabe? Ai, só um pouquinho, desculpa. Dá um Então, alívio, porque é um movimento muito. Muito obrigada, a Bia. Yurzen. Eu chamo ela de Bia. Muito obrigada. É muito pesado, sabe? É um movimento contra que a gente está fazendo, né? Quando a gente, na verdade, assim, se a gente quer fazer diferente, a gente entende todo o amor dos nossos pais. E aí, o que eu estava falando do verbo tomar, o tomar é acolher no coração a forma como os nossos pais são. Porque uma coisa que a constelação me ajudou muito é que. Ai, perdão, parei só um pouquinho. Ai, me deu uma crise de tosse aqui. Uma coisa que a constelação me ajudou muito é quando. Eu sempre digo assim, sempre quando a gente é 50% do pai da gente e 50% da nossa mãe. Toda vez que a gente critica eles em alguma coisa, né? Eu não estou dizendo aqui que eles não façam coisas que a gente julgue que não são tão corretas, né? Mas o que eu quero dizer assim, que a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente critica o nosso pai ou a nossa mãe, a gente está julgando 50% da gente. E E dói eu, quando a gente toma essa consciência. claro, e o outro ponto que é bem semelhante a esse que eu uso, que é da Debbie Ford, a Debbie Ford fala do efeito sombra. Ela fala que quando a gente aponta o dedo para alguém para falar mal dela, porque a gente aponta o dedo só para xingar, né?
tem três apontando para Uhum. si. Então a gente está cobrando o outro e a gente está se cobrando 3 vezes mais. Então a gente está olhando em si o que ressona no outro e está se criticando, se fuzilando, criando processo de autossabotagem e está puxando nosso próprio tapete com isso. Está pegando a nossa Uhum. energia e está tirando de nós que poderia ser útil para a gente ir não só para outros estágios, mas também levar o que a gente faz para outras pessoas, para mais pessoas. Né? Para que meu marido entrou aí na live, Né? Bem-vindo. para mais pessoas poderem aproveitar aquilo que a gente já entende e está começando a vibrar, né? Porque em 2010 eu levantei da cama e disse assim: eu sou uma obra em construção. E quem quiser me seguir, que me siga. Não tem essa coisa de esperar ficar pronto, que é outra crença limitante, né? Muitas vezes a pessoa pensa assim Sim. e idealiza o terapeuta, dizendo a respeito dele assim: o terapeuta tem que ser completamente calmo, sempre tem que ter as saídas, Sim. mas ele é um ser humano que Uhum. também está fazendo o seu processo, seu trajeto. Né? Isso. Então, assim, quando se chega e vem com essas crenças limitantes, é difícil ficar perto de um terapeuta, porque ele nunca vai ser perfeito, né? Na verdade, o Uhum. terapeuta é só mais uma dos personagens, né? Ele é mais um dos personagens. Ele não precisa ser o tempo inteiro perfeito, ele é um ser que tem uma jornada um pouco maior que a do outro. Tá? No meu caso, no Sim. teu caso, tem as vivências disso, né? E aí vai conseguir levar os atalhos para as pessoas. Então, assim, quando eu comecei a escrever, Cibele, eu comecei justamente para isso, para levar informações para mais pessoas. E assim, quando a gente faz uma live, quando a gente faz um vídeo, quando faz uma postagem, um card, né, a respeito das terapias, explicando como elas podem ajudar, como a pessoa sai do ponto A para ir para o ponto B, que é de maior bem-estar, de maior consciência, percepção de si, e aí o uso da energia para coisas realmente que são assertivas. Tá? Então, Uhum. é essa a questão da jornada, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que seja instrutor de meditação que não medite. Porque tem Uhum. a própria jornada, quando a pessoa fala, ela está falando das conclusões da jornada que estão na mente, no corpo, que estão no campo de energia dela. Então, muitas vezes, quando uma pessoa entra comigo para um atendimento, ela diz assim: só de entrar aqui eu já me senti calma. Eu falei assim: olha, o que acontece é que eu já fiz essa jornada. E aí, quando tu chega a mim, eu sou a certeza que tu vai esperar. Se Uhum. fizer as etapas. Então, assim, o que que acontece? A pessoa, ela precisa estar, quando ela vem buscar ti, buscar a mim, ou qualquer outro terapeuta, ou qualquer outra terapia, né? Ela precisa estar querendo aquele processo e ela precisa pagar o preço para isso. Talvez ela tenha que dedicar alguma parte do dia para isso, né? Ela Uhum. para ter alguém que dê um norte para ela, ela vai precisar. O especialista, ele gastou um tempo, ele fez cursos, treinamentos, ele transformou a sua vida em alguns pontos e está à frente naquela circunstância que a pessoa busca. Mas é um buscador também, tá? Sim, e eu sempre digo assim, as pessoas, né, com relação à constelação, assim, tem uma crença, mas eu vou fazer constelação para tal coisa e já vai resolver. Não, não, não é assim. A constelação vai te mostrar um cenário, uma imagem que está registrada no teu inconsciente a respeito do teu sistema familiar, e a partir desse olhar, tu vai estar fazendo movimentos, né? O teu sistema mesmo vai se movimentar de uma forma que aquela crença, aquela situação seja liberada. Tanto é que assim, ó, eu já peguei situações que tinha uma cliente que em setembro, por exemplo, tinha constelado dinheiro com uma outra pessoa e me pediu para fazer constelação. E eu disse, tá, tu já constelou? Já. Quando que tu fez a última constelação? Eu fiz agora em setembro. Tá, e qual o tema que tu quer constelar? Finanças. Eu digo, não, eu não posso te atender. Porque enquanto tu não olhar para dentro de ti,
o teu coração, o que tu tem para ver, o que tu viu na outra constelação, não faz sentido tu constelar de novo Que e no mês seguinte a mesma só ver não resolve. É isso que eu falo para os não meus resolve. clientes. A pessoa tem um entendimento que a gente faz aqui. Daqui a pouco nós já vamos fazer uma sequência de FT, que fiz umas anotações que eu achei interessantes aqui. Nós já vamos fazer uma sequência de Aham. FT. Mas a questão toda é o olhar. Entender não é suficiente para curar, tirar as marcas do corpo, tirar as marcas no DNA. E é isso que as pessoas precisam entender, porque é outra crença limitante. Aí eu vou ao terapeuta lá uma vez e eu vou resolver todos os meus problemas. Tá resolvido, tá Uhum. solucionado. Como se não existisse a corresponsabilidade pela a capacidade de trazer, né, que é o termo ser responsável, é aquele que tem a habilidade de ter respostas, né? E, e fazer a sua parte como adulto que é. E aí assumir essa questão que é um adulto que está trabalhando ali, que está vendo a situação, ver a situação não é cura. O que eu vou fazer depois disso é que pode levar alguns passos avante, tá? E aí muitas pessoas às vezes vinculam, eu vou fazer a constelação, depois eu vou fazer a FT, e aí a minha felicidade chegou. É o É trajeto. bem, É, é é o trabalhar o trajeto. trajeto. Sim, isso aí. Até deixa, acho que seria bom tu mostrar um pouquinho do teu livro ali, Nara, para o pessoal entender como que ele pode estar ajudando as pessoas nesse processo, né? Se tu falou ali que tu explica os tipos de dinheiro e tal, mas tu deixou algum exercício prático? Se tu puder explicar para o pessoal, né? Só para o pessoal saber, No meu canal do contar com uma outra YouTube, ferramenta, né? claro, no meu canal do YouTube, Cibele, eu tenho alguns vídeos abertos do treinamento que vem junto com o livro. Tá? Tem o Ah, treinamento 5 tipos de dinheiro, que aí se faz sequências de FT específico. E uma das sequências que eu faço sempre, indiferente da pessoa já ter feito FT com outras pessoas, ela já ter visto os meus vídeos, eu sempre reconsulto essas memórias que tu tá falando aí, na idade entre 6 e 9 anos, como é que a gente via nossos pais trabalhando, como eles falavam sobre dinheiro, como eles lidavam com dinheiro, se houveram trapaças que eles tiveram que aguentar, né, no osso do peito, que nem se costuma uhum, dizer aqui em Pelotas, né, tiveram que aguentar firme mesmo uhum. assim, e chegaram num monte de conclusões que a gente absorveu como verdadeiros, que dinheiro faz as pessoas brigarem, que dinheiro que as pessoas têm olho no dinheiro da gente, porque na minha família teve muito isso do dinheiro entrar e o dinheiro sair muito fácil. Por exemplo, meu pai conseguia emprego assim, ele chutava uma moita e ele tinha um novo emprego. Cada 2 anos ele mudava de emprego. Porque ele também tinha as dificuldades de convivência. Os meus dois pais são filhos de mãe solteira. Pai e mãe Uhum. são filhos de mãe solteira. Aham. Então, são pessoas que comeram fogo para, né? Minhas avós comeram Sim, fogo para sustentar aquela filharada, que na época era aquele monte de sim, criança botada no mundo, né? sim. É. Então Não, eles levaram isso para as relações deles, e aí, por causa disso, eles tiveram um monte de questões financeiras problemáticas. é, e uma coisa bem importante que tu comentou ali, Nara, é que assim, ó, naquilo que eu estava comentando de tomar o amor da mãe e do pai, o que que acontece? Quando a gente se sente perdido profissionalmente, pode estar representando, não é regra, tá? Mas que a gente teve uma desconexão, assim, com o nosso amor materno, né? Porque a mãe, ela tá muito vinculada ao nosso propósito de vida, A né? Da nutrição. gente estar, a nutrição, da gente estar fazendo aquilo que a gente gosta, que mexe no nosso coração, independente do que for, seja contabilidade, seja direito, é o teu propósito de vida. O propósito de vida é bom desmistificar um pouco, né? Que o propósito de vida não está só vinculado a uma vida terapêutica, a uma ONG, alguma coisa assim. É tudo aquilo que te
enche o teu coração de alegria, né? Quando tu, aquilo ali eu vou fazer de graça, aquilo é o teu propósito, tu gosta daquilo ali. E quando a gente não tem uma conexão, assim, com a força, com o amor do pai, que nem no teu caso ali, né, que duas mães solteiras, né, geraram os filhos e deram continuidade e tal, o que que acontece? A gente precisa da força do pai para manter essa prosperidade. Porque quando a gente não se conecta com isso, o dinheiro vai, mas ele vem, mas ele vai. Assim como ele veio, ele vai. Então a gente precisa tomar dessa força, sabe? É a força do pai que nos mantém num Dá, sistema de dá, prosperidade, de abundância, é sabe? interessante, porque dá para a gente fazer agora uma sequência de FT ligada a isso. Porque me vieram as palavras certinhas que tem que usar para isso. Ponto de karatê, Então, Cibele. Muito interessante essa coisa que precisa ser suprido pelo pai, ok? É o que dá os limites, né? É o que mostra o norte, é o que é onde está a coragem, é onde está a determinação, a garra, tá tudo aí, né? exatamente. A Uhum. persistência. Então repete depois Persistência. de mim. Mesmo que eu tenha herdado falta de base financeira, pode Mesmo que eu repetir. tenha herdado falta de base financeira, quem estiver Eu, acompanhando, que quiser fazer, pode fazer. isso, todo mundo pode fazer junto, vai ter Uhum. benefícios também. É. Eu escolho aceitar o suprimento de outras fontes. Eu escolho aceitar o suprimento de outras fontes. Mesmo que o suprimento não existiu para os meus pais e eu herdei isso, Mesmo que o suprimento não existiu para os meus pais e eu herdei isso, eu escolho honrar a possibilidade de aceitar vir por outras fontes. eu escolho honrar a possibilidade de vir por outras fontes. Mesmo que existe uma herança genética anti-finanças em mim, Mesmo que exista herança anti, uma herança uma genética herança anti-finanças em mim, genética anti-finanças em mim, eu escolho aceitar eu escolho aceitar que o suprimento pode vir por outras fontes. que o suprimento pode vir por outras fontes. E eu posso ser digna disso, E eu posso ser digna disso, apesar dos meus pais e suas vivências. apesar dos meus pais e suas vivências. Topo da cabeça. São sempre toques bem suaves, ok? Eu uso Uhum. normalmente dois dedos e a gente vai tocando em alguns pontos. Sempre tem espaço para repetir depois de mim. Então, segue aí Uhum. repetindo depois de mim, Sibeli. Continua sendo meu Ah, eco. tá. Essa genética financeiramente quebrada Essa genética financeiramente quebrada, entre as sobrancelhas. A dificuldade do suprimento na genética. a dificuldade do suprimento na genética, Canto do olho. A dificuldade de acessar o suprimento na genética. a dificuldade de acessar o suprimento na genética. Embaixo do olho. Eu herdando essa dificuldade. Eu herdando essa dificuldade. Embaixo do nariz. Toda essa herança genética anti-finanças ainda vibrando em mim. Toda essa como Genética herança antigenética, vibrando em mim. genética antifinanças vibrando em mim. Embaixo da boca. Eu começo a perceber onde estou. Eu começo a perceber onde estou. Posto a clavícula. Eu fico imaginando se seria possível, Eu fico imaginando se seria possível, embaixo do braço. Mesmo que eu não tenha recebido do meu pai uma boa herança genética financeira,
Mesmo que eu não tenha recebido do meu pai uma boa herança genética financeira, Topo da cabeça. Eu escolho aceitar do universo esse suprimento. eu escolho aceitar do universo esse suprimento. Entre as sobrancelhas. O Deus Pai que tudo provê, O Deus Pai que tudo provê, canto do olho. Eu permito que atue financeiramente e positivamente na minha vida. eu permito que atue positivamente e Financeiramente na minha ah, vida. financeiramente na minha vida. Embaixo do olho. Mesmo que na minha infância eu acreditei que tinha que ser suprida pelo meu pai, Mesmo que na minha infância eu acreditei que tinha que ser suprida pelo meu pai, embaixo do nariz. O universo é rico em suprimento. o universo é rico em suprimento. Então eu começo a aceitar que esse suprimento venha por outras fontes. Então eu começo a aceitar que esse suprimento venha por outras fontes, Osso da clavícula. Através de novos contatos, através de novos contatos, embaixo do braço. Através de novos clientes, através de novos clientes topo da cabeça. Que querem os meus serviços e aceitam pagar por isso. que querem os meus serviços e aceitam pagar por isso. Entre as sobrancelhas. Tudo isso para honrar as dificuldades dos meus pais. Tudo isso para honrar as dificuldades dos meus pais. Canto do olho. Tudo isso para validar seus sacrifícios, eu escolho aceitar o suprimento. Tudo isso para validar os seus sacrifícios, eu escolho aceitar para validar o suprimento. Embaixo do olho. Esse suprimento que está aí ao meu redor, eu começo a aceitar. Esse suprimento que está aí ao meu redor, eu começo a aceitar. Embaixo do nariz. Se eu quiser, posso dar até um formato para esse suprimento. Se eu quiser, posso dar até um formato para esse suprimento. Embaixo da boca. O Criador de tudo que provê. O Criador de tudo que provê. Osso da clavícula. Eu começo a validar essa possibilidade. Eu começo a validar essa possibilidade. Embaixo do braço. E apesar das evidências genéticas, E apesar das evidências genéticas, o suprimento está aí e eu aceito e tomo posse. o suprimento está aí e eu aceito e tomo posse. Respira fundo. Rica noite, Joabe, querido, como vai você? Seja bem-vindo. Gratidão pela presença, Joabe Popai. Como vai você, querido? E assim, Cibele, onde é que tu sentiu no teu corpo essa mudança de aspecto, essa mudança de olhar? Teve algum momento que no teu corpo tu sentiu assim? Tu percebeu que eu fiz uma Eu, transição aí, né? Existe a uhum, genética, isso a gente não pode negar, faz parte aceitar onde uhum, se está, mas sim, será que não existem outras possibilidades de suprimento? uhum. Eu senti assim, ó, parecia que a minha cabeça estava abrindo, assim, sabe? Uhum. Expandindo, assim. E assim, Eu ó, tive e eu essa posso garantir, o sensação. chakra coronário é da onde entra, por onde entra o suprimento, os milagres são pelo chakra coronário. Dentro dessas técnicas que eu uso para as questões dos 5 tipos de dinheiro, quando a pessoa sente assim na cabeça que está abrindo, que está expandido, ela está mais receptiva, ok? Uhum, Então, assim, ok, tive um DNA danado, quebrado, sem um pedaço, né? Teoricamente, uhum, e até é uma forma de crença limitante dizer que o suprimento veio só por ali, tá? Mas acima daquele pai existe um pai maior, que é o Rei dos Milagres.
quer que tudo sim. provê e mantém a abundância em movimento. Então, eu botei na sequência de FT uma transição. Eu aceito onde estou, mas começo a pensar na possibilidade que eu posso ter um outro suprimento. Uhum. E eu me tornar Sim, eu receptiva a percebi. esse suprimento. Que é Se diferente achar dessa. merecedora, né? Exato! Eu me permito acessar, eu reivindico, é aquela coisa de tomar posse. Tá? Que eu acho que é uma Uhum. coisa indispensável para quem quer mudar ponto de vista e recalibrar a crença limitante. Tá? Eu Sim. acho assim, foi extremamente oportuno a tua questão, assim, para mim vibrou nas Sim. pernas, porque o suprimento ele também está no chakra básico, que é onde se tem a segurança, é onde se tem a sensação de apoio, de base, o trabalho de base. Tá? E assim, fazer essa Sim. transição é conectar o básico com o coronário e ir para o oitavo chakra, que é o do propósito de vida. Que aí é que a gente Sim. consegue acessar, tá? Porque É. sem essas conexões aí tu não vai conseguir, porque tu tá com a cabeça no propósito, mas o teu corpo não tá combinando. Uhum. Porque tem esse É. registro que eu tenho uma coisa inevitável em mim. É inevitável o DNA. É como se a gente fosse É. vítima da genética. E, na verdade, essa Isso. vítima não existe. É só uma crença limitante também. Tanto que pela epigenética tu Sim. pode reprogramar o DNA, tu pode criar mais neurônios, Sim. tu pode, tudo bem, aquele neurônio que veio lá da esclerose múltipla está danificado, mas tu pode criar mais neurônios, tem maneiras de estimular, tem pessoas pesquisando a respeito disso e já com um monte de conclusões, tá? Eu conheço pessoas que vieram de ambientes paupérrimos, difíceis, mas elas não só fizeram movimentos para isso, mas como se conectaram com coisas que elas realmente queriam. Conheço casos assim que a pessoa veio numa família complicada e ela, na cabeça dela, foi isso que fez ela ter a iniciativa de procurar outros resultados e a vida se propiciou para isso. A pessoa acessou métodos, chegaram livros na mão daquela pessoa, né? E ela foi aplicando aquilo ali. Uhum. Isso é meio uma história. Então, assim, tu tem a corrente totalmente contrária, mas o teu propósito é tão, tua vontade é tão intensa que o universo vai conspirar a favor daquela vontade, porque tu tá te Sim. jogando nessa vontade que é um desejo que estimula em direção ao teu propósito de vida, mas também ele é um sistema retroalimentável. Né? Então, assim, todo esse conhecimento que hoje a gente acessa foi porque existiu um desejo, existiu uma Sim, é verdade. vontade, que não tinha como chegar e dizer assim, eu não sei por onde, mas eu vou conseguir, entendeste? E eu Sim. vou nessa direção, custe o que custar. Porque além disso que tu comentou, Sibeli, sobre que o teu propósito de vida é o que tu faria quando teu problema não fosse dinheiro, que é um ponto bem assim que as pessoas têm Sim. dificuldade de definir, Uhum. mas é aquela vontade hercúlea, aquela vontade que tu vai fazer de qualquer maneira, se esfolando, chorando Uhum. sangue ou mesmo sendo feliz. Tá? Tem, Uhum. tem toda essa possibilidade de escolha. Então, assim, eu acho que foi. É. Depois eu acho que eu vou até separar, recortar essa sequência de FT, porque essa eu nunca fiz. Tá? E vou botar Uhum. num vídeo separado para o pessoal poder fazer, para Uhum. aceitar a migração, tá? De um Sim, é DNA urgente. reformulado. Porque daí, É, quando tu reformula o pensamento, também reformula o DNA. sim, com certeza. E assim, ó, Nara, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Porque tu me avisou ali para entrar na live, eu tava numa situação paterna, sabe? E originou de falas sistêmicas, né? Processos de cura, assim, e tá acontecendo, né? Vai E bater no assim, osso da nossa, clavícula, então. Vai bater no osso clavícula que já é, vamos promover uma cura aí. Vamos, é, vamos liberar e isso. daí, e Vai daí pra... assim, ó,
as falas que tu usou aqui fizeram muito sentido para mim. E tu nem sabia. Eu só te falei que eu não ia poder participar, entrar às 9 em ponto, né? Mas, assim, ó, é um presente, assim, eu digo assim, é um presente do universo, que que eu tô disponível, estava disponível para receber, sabe? Ai, coisa boa, querida. Porque, assim, muito sentido tá fazendo para mim, de ter essa oportunidade de fazer essa live e ter feito essa sequência de FT, assim, sabe? Porque quando tu falou na questão assim que é o pai que supre, eu pensei assim, quem é o pai real? Né? Caiu aquela Sim. pergunta assim na minha. Sabe quando cai aquela pergunta que não quer Assim, parar de perguntar? uhum. Eu disse assim, isso é para sequência de FT. Então, assim, eu rapidamente pensei, não, mesmo que não seja o caso da Cibele, pelo menos ela faz de eco, para alguma coisa vai servir, né? Porque FT sempre Sim. serve, né? FT sempre ajuda. Sempre Oi, serve. Leide Mendonça, sua Sim. linda, tu tá aí, querida, seja bem-vinda. Desculpa, eu estava no meio da sequência de FT, nem vi que apareceu a Leide Mendonça, muito minha amiga. E a gente se Uhum. conhece de um outro aplicativo até, uma querida. Então, assim, como é importante a gente. São conjunturas, né? Que nem eu estava falando antes. Tu me ajudou a perceber, talvez eu esteja nessa crença limitante, e também com a montagem da sequência te deu a liberdade de pensar de uma outra maneira. Então, assim, uma mão lavando a outra, né? Isso que eu entendo nas entrevistas, assim, que a gente tem a oportunidade, eu aprendo contigo sobre as constelações hoje, né? Amanhã tu aprende um pouco comigo sobre a EFT, depois de amanhã, né? Uma outra técnica que tu goste, e assim a gente vai indo. Então, assim, na semana passada eu falei, até quem quiser ver, tá no meu canal do YouTube, tá aqui também no Instagram, o replay da live que eu falei com uma especialista em Feng Shui, que ela é arquiteta, decoradora de interiores, e a questão das finanças. E a gente fez uma sequência de EFT pro dinheiro sujo. Quem quiser ver a história do dinheiro sujo, dá uma avançada lá para os últimos 15 minutos da live, porque tanto no Insta quanto no YouTube dá para fazer, né? E pode fazer só para a crença limitante do dinheiro sujo. E aqui hoje, Sibeli, tu me deu a oportunidade da gente fazer juntas uma libertação assim maravilhosa, né? Porque nós fomos direto ao ponto não só da crença limitante, mas também muitas vezes, claro, cada método tem o seu limite, né? Então, assim, a gente Sim. detecta coisa e a gente começa a concluir coisas a respeito da detecção, que fazem todo sentido, porque muitas vezes a gente está num estágio e não consegue se sentir melhor, né? Não É. consegue. Por exemplo, meu pai fez safena. A primeira coisa que eu fui fazer foi uma sequência de FT, na época eu já tinha FT, né? E aí eu fui fazer a sequência de FT e a conclusão que me veio é a seguinte: meu pai tem um anjo de guarda dele, assim como qualquer pessoa. Então, Sim. o que eu posso fazer é mandar reiki para o médico que vai operá-lo, porque ele ia ter que fazer safena, é inevitável. Sabe como é que Uhum. é? Abre o peito, né? O sangue circula Sim. fora do corpo, aquela coisa toda. É uma operação de risco, né? E aquilo me Sim. acalmou, porque com a sequência FT eu me reconectei. Sim. Entendeste? Eu me reconectei com Uhum. a verdade. Eu saí de Maia, que é a ilusão, que o mundo está em sofrimento, que as pessoas estão em sofrimento, que só existe sofrimento, né? Que tudo tem que ser difícil, que tem que existir dor, que não pode superar fácil as coisas, isso não existe superar fácil, não existe outro sofrimento. Diz assim, não, mas o médico vai operar ele bem direitinho, ele vai estar programado para o reiki e ele vai receber essa energia médica para saber fazer a coisa certa lá na hora, né? Mesmo que o caso dele seja complicado. E aí eu tava calma. A minha madrasta me perguntava, ela dizia assim, Nara, como é que tu pode estar calma? Eu não consigo nem dormir. Tu deita e dorme a noite dele. Eu falei assim, olha, se eu tiver mal, quem vai sustentá-lo, né? No momento que ele está em crise, a Sim. gente tem que. A gente, se tá perto, se pode estar perto, a gente dá um apoio, né? A gente não tá Sim. segurando a Sim. pessoa e não tá vivendo a história dela. Sim. Eu me afundar junto é o decreto negativo de lealdade à tribo de origem. É Tá? verdade. Agora, É, eu tá bem é que nem um médico doente tentar curar um outro doente. Não vai conseguir.
O que que ele precisa? Estar é bem. bem, estar centrado, ter estudado, afiado o machado, né? E É. aí ter outra E, percepção. Então, assim, a gente não é é. filho da fatalidade e nem é vinculado a essa fatalidade. Então, quando a pessoa vem das constelações ou vem das regressões, eu atendo muito clientes de constelação e regressões, sabe, Sibeli? Então, assim, Uhum. eles chegam desesperados para mim, dizendo: Ah, eu vi isso, eu senti isso na constelação, para mim é certo que é isso. Então, tá, vamos fazer EFT partindo da onde tu estás, que é nesse medo, essa tristeza, essa sensação de vítima, e depois vamos ver para onde vai. Né? Então, existe a Sim. possibilidade que a FT te fazer essa reprogramação. Então, se tu sentiu abrir a cabeça, é a melhor coisa que te aconteceu. Tu te abriu para o campo infinito de possibilidades. De Pak Chopra já fala sobre isso. O campo infinito de possibilidades. Então, aí tu tem esse acesso agora. E se tu continuar realimentando isso, tá? Qualquer pessoa que faça essa realimentação, essa nova perspectiva, esse novo olhar sobre o suprimento, a gente sai desse ciclo vicioso que precisa todo mundo num buraco junto para ser feliz e vai para a perspectiva eu valido a dificuldade que o outro teve com o meu progresso. Porque quem me ama quer me ver feliz. Quem me ama quer me ver prosperando em todos os aspectos. Então, assim, foi oportuníssimo, assim, foi a melhor, É, foi eu, a melhor, foi a eu melhor concordo. live que eu acho que eu já fiz, tá? Muito Assim, ó, obrigada, para mim Cielo. foi um presente muito grande, sabe? Foi uma cura muito grande, assim, que eu estava precisando. Ai, que coisa boa. E Porque quando tu me falou que tu não tava legal, eu pensei assim, que pena, talvez a gente tenha que remarcar, né? Não quero a guria ruim na sala, né? não, não, E não, não mas quero que eu, seja um assim, sacrifício, que eu seja uma pensei, coisa boa pra ti, né? sim, né? Não, mas a primeira coisa que eu pensei, não, vou fazer a live porque alguma coisa tem, sabe? E foi, nossa, foi muito boa. Ai, que Estou coisa muito boa. grata, assim, pela oportunidade. E eu agradeço a tua disponibilidade também, querida. Me diz uma coisa, como é que tu faz? Tu faz atendimentos individuais? Tu faz em grupos? Como é que é teu trabalho, assim? A constelação, não sei como é que tá de tempo aí, para não ter perigo de Fechou não uma salvar hora, a mas a live. gente pode ir mais um pouquinho, não tem problema. Tá. Assim, ó, a constelação eu atendo online, tá? O Uhum, presencial. Em grupo eu não fiz ainda a constelação, tá? uhum, Agora que eu tô fazendo um pouco mais de coisas presenciais, tá? Por conta da uhum, pandemia que eu tava um pouco mais no online. Mas o que eu tenho feito de atendimento geralmente é individual. Até porque tem pessoas que preferem, sabe? Eu uhum. sempre digo assim que a constelação ela é como se fosse uma carteira de identidade da gente, né? Então Sim. tem pessoas que não gostam de se expor, né? A maioria das pessoas que me procuram não sabe o que é a constelação. Então, assim, Uhum, quando eu faço atendimento, eu explico, né, como que ela funciona e geralmente eu associo um floral, né, personalizado para a pessoa ter um maior entendimento do que a constelação vai trazer para ela. Porque é bem que nem tu falou, né? Tem pessoas que querem fazer a constelação para resolver uma situação, mas aí chegam lá na constelação e pá, vem aquele monte de realidade, né? E sim. aí a pessoa pode ficar bem que nem tu falou, elas chegam na FT desorientadas, assim, eu vi aquilo ali, o que que eu faço com isso agora, né? Uhum, Então eu tento, quando eu faço a constelação, eu tento dar esse acolhimento para a pessoa, esse suporte para que ela se sinta fortalecida, né? Não que isso dependa de mim, não, depende da pessoa, né? Mas que ela consiga encontrar nela forças dela enxergar diferente, dela conseguir virar a chave, sabe? E é um processo que eu sempre digo, né? Toda pessoa que chega até a mim é cura para ela e cura para mim também, né? Assim como foi para nós aqui, né? Que tu teve toda essa questão dos teus ancestrais ali também. Então, assim, a gente está sempre aprendendo um com o outro. Então, com a certeza. terapia, ela funciona a partir daquilo que tu faz com as informações que tu recebe, né? É verdade. E é esse o nossa
nosso reempoderamento. Quando se fala em reempoderamento, esse é o grande reempoderamento. Eu vou lá e Sim. vejo onde estou e faço decisões que eu me apoio nessas decisões. Eu me dou força nessas decisões. Eu estou do meu lado nessas decisões. Eu não estou no campo de batalha brigando também comigo. Eu já sou parceira de mim. Né? Que é o grande quê da história, né? É a gente ser o nosso maior aliado, ser o nosso parceiro, ser aquele que tem amor incondicional por si, apesar das vivências, das experiências, das bagagens genéticas, dos conflitos, das feridas, do lado sombra, né? Do lado bagunçado, né? O lado luz, o lado iluminado é fácil amar, né? Sim, O lado lindo, querido, é fácil amar. Agora, a é. gente consegue ter esse amor incondicional por nós, e eu costumo dizer que é treino, Cibele. É muito de treino. É a gente se dar amor, Uhum. né? É ser aquele que diz assim, ok, caiu, limpa o joelhinho e vamos lá. Tô aqui por ti, tô Isso. aqui para ti. Eu sou Uhum. aquele Isso. que te dá o suporte e tá tudo bem, tá? Tem a caca, Aí. mas eu tô aqui para Sim, ajudar a fazer a faxina. Vamos lá? É? Fazer exatamente. parceria consigo. O Isso, casamento porque para existir a indissolúvel. luz, né? E para existir a luz tem que existir a sombra. Não existe evolução na luz se não tem a sombra. A gente precisa, né? Na verdade, a sombra, ela é só mais uma ferramenta mal interpretada. A gente não senta embaixo da árvore para ficar na sombra? Sim. Então, assim, tem utilidade. E às vezes são as ferramentas Sim. mais importantes que estão nessa sombra aí. Né? É Eu não verdade. quero ter dinheiro que eu vou ser sovina. Será que o dinheiro me controla? Né? Eu não quero ter dinheiro porque eu não vou ter tempo para a família. Mas será que não dá para ganhar dinheiro se divertindo? Uhum. Né? Uhum. A família É bem junto? isso. Como a gente vê muitos no Instagram que já entenderam isso, eles mostram a família, um no computador sentado e o outro no chão ali brincando com os brinquedinhos, ou aquele momento em família Sim. no parque, né? O momento de qualidade de vida, né? O momento que tem, tem valor de verdade, que não adianta ficar 500 horas com a criança e ser só nos trancos e Sem barrancos, isso. né? É verdade. É Então, bem isso. assim, tem tudo isso, assim, tem esses mal entendidos, né? Tem essas má interpretações. Então, assim, quando É. a gente começa a ver essas perspectivas, né, e se abraça e trabalha o amor incondicional por nós, fica tudo mais fácil. Reduz a autossabotagem, né? Outro dia eu estava falando com meu marido, porque na Índia tem algumas partes, assim, da religiosidade hindu, que é essa coisa do castigo, né? E também tem como a Uhum. católica, como uma série de outras, né, da culpa, né, que é uma forma de castigo, porque quando a gente se culpa, a gente se pune também, né? Agora, quando a gente se Sim. sente responsável, a gente vai usar ferramentas para entrar em outros resultados, né? A gente vai tomar outras providências. E aí, eu disse assim, olha, quando a gente tá nessa questão da punição, da culpa, do erro inaceitável, a gente não está praticando amor incondicional. Então, se a gente se dá conta É. disso, né, eu sou o primeiro agente que me dá amor. E dentro das constelações, assim, quando a gente vê uma pessoa muito carente afetiva, com certeza tem uma grande rejeição dentro dela por parte dela mesma. Né? Sim. E na FT, essas projeções que a gente faz de olhar e ver as imagens do pai em sofrimento, da mãe passando dificuldades, e são todos os nossos pontos de vista. Tá? Porque às vezes É. a gente gravou aquele dia que a pessoa não estava bem. A gente gravou aquilo ali. E o resto do tempo, o que a pessoa fez? O que ela viveu? Como ela É viveu? verdade. A gente não registrou. A gente registrou só o mau tempo. É.
não E percebeu depois que para muitas mudar coisas. isso aí leva tempo, né? E aí tu percebe assim, na Índia eles têm Holi. Holi é a grande festa da fertilidade, do solo fértil, da época da colheita, né? Que coincide com o período pascual, né? Foi há poucos dias atrás o Holi, tá? E aí tem esse sentido assim de celebrar a vida, celebrar. O que é a colheita? É porque você plantou, né? Você plantou, você sustentou emocionalmente aquela questão. Você primeiro acreditou que era possível, foi lá, plantou, fez o que era necessário com as ferramentas que tinha e depois você colheu aqueles frutos. Vai ter uma hora que a gente vai colher. E muitas vezes nessa culpa a gente rejeita os frutos. A gente rejeita, a gente entra no modo eu não mereço. Por causa do meu grande erro, Uhum. da minha grande falha, da minha desigualdade. Né? A gente quer Uhum. equanimidade, ou seja, que todo mundo tem o direito conforme as suas necessidades, mas será que essas pessoas estão fazendo isso? Elas estão promovendo isso? Né? Eu É. auxilio entidades assistenciais, eu tenho várias entidades assistenciais que eu dou donativos, desde materiais até financeiros, né? Coisas físicas e dinheiro também, até Uhum. palestras, né? Mas eu estou fazendo o que eu acho correto fazer, mas também eu sei que não adianta só dar o peixe. Ensinar a pescar é Sim, importante, sim, sim, né? Sim, com certeza. É né? bem isso. Então, assim, para mim vieram de outras fontes, Sibeli. Outras fontes, conhecimento, a possibilidade, áreas de atuação, cursos, vieram de outras fontes. Porque eu me abri para o universo. Então, aí, Uhum. por isso que eu acho que essa sequência te caiu tão bem, tá? Sim, com certeza. Nossa, foi um presente. Ah, coisa boa. Quero E te assim, agradecer eu também. imensamente a oportunidade de hoje, essa live, todo mundo que ficou acompanhando aqui. E, e assim, esse livro que a Nara tem aí ajuda muito, então quem puder adquirir ele, né? E também ver os vídeos dela lá, super me ajuda também, sabe? Já fiz várias sequências de FT que tem ali. E só a gratidão, assim, pela oportunidade mesmo. Ah, tu é uma querida, Sibeli. E sabe, esse ano é o ano que o canal do YouTube está fazendo 10 anos, né? Eu criei em 2012 o YouTube e, e eu deixei o primeiro vídeo que eu postei porque eu tô tão tímida naquele vídeo. E como a gente, quando faz esse trabalho de se permitir ser visto, que é outro decreto negativo, que está dentro do outro treinamento que está dentro. Eu tenho 3 treinamentos nesse livro, né, Sibeli? Eu tenho um que se chama Decretos Uhum. Negativos, tenho 5 tipos de dinheiro, e o terceiro treinamento é prosperidade, que aí pega outros aspectos, trabalha os chakras, trabalha outros aspectos que não estão nos 5 tipos de dinheiro, nem estão nos decretos negativos. Tá? Então, assim, como é importante o pessoal olhar tanto os meus vídeos antigos como os novos, eu estou quase com 800 vídeos já no meu canal do YouTube, né? E assim, podem ver não só que como funciona, porque em mim funciona, eu tô diferente nos vídeos. Cada vez eu tô num Sim, estágio diferente, porque eu também faço para mim, né? E tu falou uma coisa sim, chave, Sibeli. Quem usa terapia, quem atende as pessoas também é terapeutizado, também está tendo a sua sim. reformulação, também está tendo a sua É, reestruturação. Então, é. e dá para sentir isso. Quando o terapeuta. Eu estava vendo outro dia sobre vídeos sobre abuso sexual, né? Que é uma linha assim que eu estou fazendo um trabalho novo agora, né? E dá para perceber, porque a pessoa nunca passou pelo processo, a energia da pessoa não combina com o tratamento. Apesar de dar resultado nas pessoas, porque a FT pode dar resultado mesmo sem o terapeuta ter passado por aquele Uhum. processo, é muito mais assertivo quando o terapeuta passou.
Por exemplo, bloqueios financeiros. Puxa, milhares na minha vida. E aí, como eu curei isso, eu não só criei o livro, como tem método, tem o pulo do gato, tem atalhos, tem maneiras de fazer a coisa andar mais rápido. Claro que no ritmo de cada um, mas não vai precisar reinventar a roda. Sim, Né? sim, é verdade. Por exemplo, tu tem Já o teu tem um caminho, caminho de atalho. tem o atalho. Tu tem o caminho da constelação, tu tem os florais, tu tem uma série de terapias, né? Em que tu vivenciou aquilo ali. O próprio criador dos florais, o Dr. Bach, ele foi para uma chácara e experimentou nele todos os florais. Sim, sim, todos os florais, é isso aí. Ele tinha um câncer terminal, ele foi lá e experimentou nele. Sim, E o é homem ainda isso aí. viveu mais de 30 anos. A gente só consegue ajudar os outros quando a gente só consegue não, a gente auxilia de uma forma mais fácil quando a gente passou por aquele processo, né? Exato. E assim, esses dias até eu atendi uma cliente que eu falei do teu primeiro vídeo de EFT, né? E eu disse, olha o primeiro vídeo para te entender o como que a EFT ajudou ela na dor que ela tinha. E aí a pessoa estava me falando de questões de ansiedade, né? E daí até eu passei para ela aquele videozinho de fazer a EFT na ponta dos dedos, né? Porque às vezes a gente está num lugar, não vou ficar fazendo, né? Se a pessoa se sente constrangida, né? Porque no meu caso eu já nem dou mais bola para isso. Mas, enfim, é importante a gente ter esses recursos, assim, né? Ah, estou passando por uma crise de ansiedade, Sibeli, o que eu faço? Eu digo, não, faz uma EFT rapidinho nos dedos ali, sabe? E deu, né? Ou faz uma respiração Ra, faz alguma outra coisa assim, né? Então, é uma forma de a gente ir se ajudando, se conhecendo, né? Porque o conhecimento está disponível, é só a gente ver o que vai fazer com aquilo. Não adianta tu ter um monte de conhecimento e não praticar, não aplicar aquilo em ti mesmo. Quando a gente aplica na gente mesmo, a gente consegue ver os resultados e consegue transmitir para outras pessoas de uma forma mais, assim, eficaz, né? Porque está no campo de vibração da pessoa, né, Sibeli? É Então, isso aí. só a proximidade já tem um impacto positivo. Muitas vezes a pessoa não sabe nem o que é, mas ela sente. Todo mundo é sensorial. Essa coisa de dizer, eu tô na minha mente. Hoje uma conhecida minha veio dizer, eu tô na minha mente. Eu falei assim, é porque tu escolheu tá lá. Se tu decidir fazer outra coisa, tu vai conseguir também. Aí expliquei para Sim, ela, eu também era muito na minha mente. Depois que eu entendi que a mente é uma ferramenta, não é lá que eu quero estar. Onde eu quero estar, então? Né? sim. Realizando no aqui e no agora, cuidando de mim, me trazendo calma, usando ferramentas para ter mais paz em mim, para ter mais harmonia, para ser uma pessoa mais assertiva nas minhas escolhas, para não precisar tanto sacrifício. A coisa do sacrifício já teve a abolição da escravatura, por que o sacrifício, né? É Por que o verdade. sacrifício? Não precisa, né? Mas É. assim, ó, não sei se você quer fazer alguma consideração final, Cibele. Linda Não, eu só quero entrevista. agradecer assim, a enorme oportunidade que o universo me deu de fazer uma técnica de FT aqui, e com certeza vai ajudar muitas outras pessoas, porque a Nara conduziu uma FT que é nível genético, então assim, é uma excelente oportunidade para quem, né, quer curar algumas coisas que ainda não conseguiu identificar muito bem relacionadas a finanças, né? Usar essa ferramenta aí para liberar essas crenças, essas coisas que estão entranhadas ainda. E assim, quem quiser, consulta com a Cibele, conversa com ela, vê quais são as possibilidades de se catapultar para um outro nível energético, não só financeiro, físico, mental, emocional. Né? O trabalho da Cibele é muito sério, porque é uma coisa que ela usa para ela também. Né? Então, quem é que vai ficar usando porcaria se pode usar, né, o melhor?
Então, assim, tem a experiência da Cibele, tem o interesse dela. Na época que ela era minha estudante, ela era muito empenhada, então esse empenho ela levou para dentro das outras profissões que ela foi depois, até chegar a ser terapeuta holística. E, assim, eu fico muito contente de poder te reencontrar, Cibele, perceber, assim, a tua vontade, né? Que na verdade é a parte mais importante, essa vontade de sentir melhor, de ser melhor, de colher melhores frutos, ser a melhor laranja do pé de laranja, que nem fala um amigo meu que é terapeuta ayurvédico, ser a melhor laranja no pé, não para competir com as outras laranjas, mas o melhor que ela pode ser, né? Não olhando para fora, sim olhando para dentro, né? Aqui tem o teor certo, né? De acesso à sua abundância, o que tem se permite a sua prosperidade em todos os níveis. Então, assim, vocês vão estar muito bem encaminhados se tiverem contato com a Cibele, né? E fizerem um atendimento com ela, eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Gratidão, Obrigada pela Sibeli. confiança, pela Eu oportunidade, agradeço gratidão. muito e eu vou encerrar a transmissão com uma pena, né? Porque eu acho que dá margem para outros encontros depois, se tu quiser e puder, né? Sim, Mais com para frente. certeza, a gente pode conversar muito. A gente tem muito para falar, a gente pode falar de florais, né? A gente pode falar de um monte de coisas aí, de técnicas que tu conhece, né, também, que tu é certificada Sim, e usa também, sim, né? sim. Ah, E atendimentos que tu tem de clientes que vão dessas terapias para ti, né, para a gente ver como é que funciona a dinâmica, né, dessas pessoas. pois é, que é isso que é bacana, as pessoas precisam ter esse entendimento, que as constelações, elas são muito boas, eu percebo assim, né? Que nem tu falou, para mapear, para mostrar onde a pessoa está, mas ela vai precisar de outras práticas para chegar no estado de libertação mesmo, né? Para chegar nessa conjuntura mente, corpo, alma e energia, chegar nesse equilíbrio, né? Que é tudo que a pessoa busca e essas problemáticas que vêm à tona, que parecem insolúveis, elas são só um estímulo para que a gente se mobilize em direção ao nosso propósito, em direção ao nosso melhor. Né? Agradeço muito, querida Ana 11 Borges, sua linda, maravilhosa, como vai você? Quanto tempo? E eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que veio aí. Para alguns eu não consegui dar nem oi, infelizmente. Eu tenho um problema que eu foco numa coisa, não consigo focar para as outras ao mesmo tempo. É, eu também. Mas a Mas gente está aqui enfim, por vocês, né? Por vocês que estão aí nos assistindo. A gente está aqui para trazer essas informações tão preciosas, né? Da etapa que a gente está, no que a gente pode se transformar, né? E tão junto, né? É assim, pode ser que a nossa família física tenha tido dificuldades, mas a gente pode escolher também formar uma nova família, que são não deixando a antiga família, mas escolher prosperar com quem está aberto a essa prosperidade. A gente abençoa os nossos pais, a gente valida as experiências e para poder validar com firmeza essas experiências, a gente se alia a quem pode nos ajudar a ir além, né? Do que viver as mesmas coisas, ficar todo mundo lá no poço, lá no fundo do poço, com pouca iluminação, pouco tudo, né? Mas isso foi aí. isso. Eu vou encerrar a transmissão. Te agradeço muito, Sibeli. Uma rica noite a todos. Agradeço. Beijo grande. Beijo.